Microeletrônicas. Microeletrônicas é outra área bem linkada a telecomunicações, aos avanços de internet, essas coisas, que o engenheiro eletricista ele atua. Ele atua na onde? Desenvolvendo circuitos, aprimorando os circuitos existentes. Então, o engenheiro eletricista ele tem uma atuação sobre isso também fenomenal, porque a engenharia como um todo, o papel dos engenheiros, o profissional engenheiro, ele olha o que existe. Lembra que eu falei para vocês no início que os eletricistas, os engenheiros, eles aprenderam a utilizar a eletricidade, que é um meio natural que está no ambiente, que ele existe aí através de movimentação de elétrons. Então, ele aprendeu a utilizar isso a seu favor e, com isso, desenvolver ferramentas, equipamentos para fazer tudo o que a gente tem hoje, que é as revoluções, os desenvolvimentos. Cada dia que passa a gente tem um equipamento novo, um equipamento mais moderno, mais sofisticado. Então, essa parte de microeletrônica ela é muito importante nesses avanços de equipamentos, avanços tecnológicos como um todo. E o engenheiro eletricista, a base dele de estudo, de formação, ele vê parte sobre isso. E ele tem condição de se especializar e ser um engenheiro mais focado na parte de desenvolvimento de microeletrônicas para gerar avanços, gerar novos equipamentos mais sofisticados, mais modernos, para atender às nossas necessidades, que a cada dia que passa a gente passa a ser mais exigente. Então, ou seja, antigamente a gente se contentava em ter uma bicicleta simples, sem marcha, sem nada. Passou os anos, a gente começou a querer algo que nos dava uma sensação de mais conforto, melhor, uma bicicleta mais leve. E quem que veio desenvolvendo esses materiais, essas coisas? Os engenheiros. Os engenheiros. Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque o eletricista, ele olha tudo que está vinculado à eletricidade. Assim como o mecânico vai olhar tudo que está vinculado a partes mecânicas. Então, sempre buscando avanço, sempre buscando melhorar a condição de vida das pessoas, dar condições para que o seu país, para que a sua nação desenvolva e se destaque perante o cenário que a gente tem global hoje. Então, na microeletrônica é um dos segmentos que o engenheiro eletricista ele atua. E um dos últimos pontos aqui, dos mais importantes que a gente vai comentar, não que não tenha outros, tem outros, mas eu separei alguns para a gente comentar que são os principais, que é o quê? É o papel do engenheiro eletricista para trazer soluções de uso consciente das fontes que ele utiliza para gerar energia, das fontes que ele utiliza para transportar, para distribuir, e dos resíduos que gera, dos equipamentos, de todos os acessórios, de tudo que tem eletricidade envolvida, para que a gente consiga prosperar por muitos anos e ter um uso consciente, que não agrida o meio ambiente, que não traga malefícios para as pessoas. Então, esse é o profissional, é o engenheiro eletricista que ele atua em cima de soluções para evitar qualquer impacto ambiental, qualquer impacto para a sociedade em si de forma negativa. Então, esse profissional ele está olhando tudo que ele pode fazer de bom do que já tem hoje, procurando novas soluções, novas alternativas, de forma que denigra menos o meio ambiente e traga menos risco para as pessoas. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre esse profissional por conta disso. Então, é um dos profissionais que ele se especializa e ele tem uma atuação muito forte hoje no mercado. A maioria das empresas, dos governos estão exigindo esse tipo de conscientização e a gente tem que se conscientizar mesmo, porque energia é uma fonte escassa. O Brasil hoje não é autossustentável em energia. Se ele não é autossustentável em energia, o que ele tem que fazer? Olhar onde ele está desperdiçando para poder suprir a maior quantidade de
de beneficiários possíveis. E esse profissional ele tem que ter essa mentalidade, uso consciente, desenvolver novas tecnologias, novos equipamentos, a fim de degradar menos o meio ambiente. Beleza? Fiquem à vontade, podem interromper, podem perguntar. Então vamos lá, o engenheiro eletricista. O que ele faz? Comentei bastante coisas de atuação do que ele faz, né? É o profissional responsável pela construção e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Lembra? Foi o primeiro tópico que a gente tem comentando. Então o engenheiro eletricista ele é esse profissional. Ele é responsável para projetar, fazer todos os cálculos, colocar no papel, acompanhar a execução, fazer os testes para comprovar que o que ele projetou funciona. Então esse é o profissional. O engenheiro eletricista é o profissional responsável para gerar energia, transmitir energia e entregar energia na residência, nas indústrias, no comércio. Esse é o profissional engenheiro eletricista. Aonde ele atua? Em empresas, indústrias, equipamentos elétricos, sistema de automação, construtoras, fabricantes, sistemas elétricos, aparelhos eletrônicos, prestadores de serviços, telecomunicações, empresas que têm linha de montagem. Muitos engenheiros também atuam no mercado financeiro. Então vocês veem hoje engenheiros eletricistas que são gerentes, que são acionistas de empresas que trabalham bem a parte forte mesmo de gerenciamento financeiro, seja de uma instituição, seja de um município ou de uma empresa, de uma grande companhia. Por que esse profissional ele tem essa gama? A base do engenheiro eletricista é matemática e física. Matemática e física é a base do curso de engenheiro eletricista. Então essa base traz para o engenheiro a facilidade dele atuar nessa gama completa aqui, ó. Ele tem muita área para atuar. Então em tudo quase que nós temos hoje no nosso dia a dia, tem dedo de um engenheiro eletricista. Entenderam? Qual que é o perfil do engenheiro eletricista? Facilidade e gosto pelas disciplinas de matemática, física, além de criatividade para visualizar aspectos abstratos dos processos de fabricação e sistemas elétricos. Então o engenheiro eletricista é aquele profissional que ele tem que sair da casinha, como diz o outro. Tem que sair do comodismo. Eu sei instalar uma lâmpada. Não, mas peraí, eu sei instalar uma lâmpada, mas eu não quero só instalar uma lâmpada, eu quero instalar uma lâmpada e eu quero bater palma e ela acender. Eu quero instalar uma lâmpada e eu quero falar, liga, e ela liga. Então o engenheiro eletricista é esse profissional. Ele está sempre buscando avanço, está sempre buscando desenvolver novas tecnologias. Para quê? Para facilitar o nosso dia a dia, para dar mais conforto, para dar mais comodidade, para dar mais lucro para as empresas, para dar mais otimismo para os processos de produção. Então esse é o profissional engenheiro eletricista. Ele trabalha em cima da eletricidade e buscando sempre melhoria naqueles processos. Falando um pouco que todo mundo gosta de saber, faixa salarial de engenheiro. A maioria dos engenheiros trabalham na mesma faixa salarial. Então eu só trouxe esse número só para elucidar um pouquinho, para despertar um pouco a curiosidade de vocês e terem uma noção do que o engenheiro ganha, em média. Então o piso salarial dos engenheiros é de 6 salários mínimos. Isso aqui é normativo. Quem define isso é o CREA. Normativo assim, não é normativo, é de conselho. Conselho de Engenharia, o CREA, ele define que o piso salarial do engenheiro é 6 salários mínimos para carga horária de 6 horas, 7,5 para carga horária de 7 horas e 8,5 para carga horária de 8 horas. 8,5 salários mínimos. Uma média nacional hoje está em torno de 7.500. Então, a média nacional de rendimento do engenheiro eletricista hoje é nessa faixa. Então, a maioria das indústrias hoje pagam essa faixa de salário para os engenheiros. Tem variação? Tem. Quer perguntar? Fica à vontade.
São 10 semestres, ou seja, 5 anos. 5 anos é o período normal de uma faculdade de engenharia elétrica. São 5 anos. 10 semestres. Esse é o prazo hoje que tem o MEC valida para engenharia elétrica. Então hoje a gente trabalha, e hoje, diferente do passado, que até há 2 anos atrás, não existia engenharia elétrica EAD. Hoje existe. Então hoje você tem a possibilidade de fazer o curso presencial ou semipresencial, que aí você tem parte do curso à distância. Então ele trouxe... Oi? Você vê toda a parte... Na verdade você vê tudo que tem no segundo grau, no primeiro ano. Então o segundo grau, toda a física que tem no segundo grau, você revisa no primeiro ano de faculdade de engenharia. Qualquer uma das engenharias. Só para elucidar um pouco, de 1 ano a 2 anos, de curso, dentro dos 5 anos que nós falamos que é o período normal do curso de engenharia elétrica, os cursos de engenharia são iguais praticamente as matérias. Então você pega engenharia mecânica, civil, elétrica, mecatrônica, engenharia de alimentos, engenharia de software, computação, a base dos 2 primeiros anos geralmente é a mesma. A maioria das instituições praticam a mesma base. Por quê? Porque a gente vê toda a parte de física do segundo grau, seja de fluidos, seja de velocidade, movimentação, gravidade, você vê tudo. Toda a parte de física, química e matemática que a gente vê no segundo grau, vê no primeiro ano de engenharia de novo. É uma revisão, mas uma revisão mais aprofundada. Você pega a matemática do segundo grau, aqui tem alunos de quais séries? Então, os alunos de terceiro devem estar vendo algo. Então, de matemática do terceiro, você vai ver derivada, integral, tal, acho que mais no final do curso, eu não sei se está na grade de vocês. São algumas aplicações da matemática. E na engenharia, você vai ver isso no primeiro ano. Então, você fala assim, qual a base da física? Praticamente toda a física. Toda a física. Aí você vai focar um pouco mais em circuitos elétricos, resistência, corrente elétrica, tensão elétrica, mas você vai ver as outras matérias também. Desenvolver cálculos estruturais, cálculos baseado nas fórmulas de gravitacional, tudo isso vocês vão ver no primeiro ano de engenharia de novo. Porque, como eu disse, a engenharia, vocês viram, tem uma gama muito grande. Você imagina que o engenheiro eletricista, ele projeta barragem, junto com o engenheiro civil. Então ele tem que saber de resistência dos sólidos, de resistência dos materiais, de empuxo, de repulso, pressão. Então tudo isso ele vê. Então essa base da física é a base do curso de engenharia. Claro, depois do segundo ano começa a ser mais específico, mais voltado para matérias, eletromagnetismo, eletricidade, que aí é o foco do curso. Mas a base é toda a física e matemática do terceiro ano. Segundo grau, você revisa todinho. Então isso aqui eu trouxe para vocês, para poder só elucidar, vocês terem uma noção de valores. Pode perguntar, Robson. Dentro da engenharia, depois que você termina